Teoria especial da relatividade de Albert Einstein são, na realidade, duas. Uma chama-se a teoria especial da relatividade e a outra, teoria geral da relatividade, que diz respeito aos efeitos da gravidade no universo, que é uma força universal. Então nós temos a primeira teoria da relatividade, que diz respeito à luz. São dois tópicos muito importantes que Albert Einstein estudou, porque ele tentou dar resposta, e em algumas situações com grande sucesso, como explicar o universo à grande escala. Então, vamos começar então pela teoria especial da relatividade, que tem a ver com a luz. E vamos fazê-la de maneira que seja fácil, que não tenha fórmulas, não tenha equações, mas seja simplesmente para explicar como é que este grande homem, este cérebro, conseguiu descobrir estas leis da natureza que nos governam hoje. Vamos lá ver. Ele diz, em 1905, que se fosse possível viajar num raio de luz e marcar-se a hora da saída, suponhamos 12 horas, num relógio, para mim esse relógio marcaria sempre 12 horas se eu estivesse, então, a viajar a 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz, mais ou menos. Porquê? Porque os raios que iriam dizer-me que já passava um minuto depois das 12 nunca me apanhariam. Isto é, eu iria sempre à frente daqueles que depois iriam sair mais tarde. Suponhamos uma fração de segundo ou uma fração de poucos minutos, mas os raios de luz, transportando os movimentos posteriores dos ponteiros, nunca mais me apanhariam, e por isso o relógio para mim teria parado. Isto por muito tempo que eu andasse viajando pelo universo. E então o Albert Einstein concluiu: não há tempo universal. O tempo, como nós o concebemos, para à medida que a velocidade aumenta. A velocidade aumentando, aumenta a massa do objeto que viaja à velocidade da luz. A massa do objeto em movimento aumenta à medida que a sua velocidade aumenta. Por isso, à velocidade da luz, esse objeto teria, diria Albert Einstein, teria massa infinita. E então há um princípio aqui muito interessante. A distância reduz-se com a velocidade da luz. A distância reduz-se. Isto, em termos práticos, significa que se eu viajar num carro de alta velocidade, digamos a 300 km por hora, numa estrada, a certa altura eu vejo que a estrada que até é bastante estreita para a velocidade que levo. Isso é uma impressão que todos nós temos se já atingimos essa velocidade. É, de facto, uma constatação. Eu verei, por outro lado, diz Albert Einstein, eu verei a luz a passar sempre à mesma velocidade, a 300 mil km por segundo. Esteja eu sentado num carro a 120 km por hora, a andar numa estrada, estando dentro de um avião a 1000 km por hora, a viajar, ou numa nave a viajar pelo espaço, mesmo a 99,99% da velocidade da luz. Eu vejo a velocidade da luz sempre a passar à mesma velocidade. Isto é fascinante. Portanto, algo estranho se passa em relação à distância e ao tempo. Portanto, por isso o Albert Einstein falava muito em espaço-tempo. Segundo esta teoria, a energia, e saiu desta teoria em 1905, desta teoria especial da relatividade, segundo esta teoria, a energia e a massa estão intimamente relacionadas. Por isso, Albert Einstein dizia que a energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado.
E se quisermos inverter, dizemos que a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado é igual à energia que produz. Esta é a teoria especial da relatividade. Então, Albert Einstein, depois de publicar esta, então debruçou-se sobre a gravidade, cujo cientista chamado Newton também estudou muito em particular. E então, ele diz, Albert Einstein, a gravidade não é uma força como tinha afirmado Newton, uma força. A gravidade é uma geometria advindo do facto de que o espaço-tempo não são planos. O espaço-tempo não são planos. Newton afirmou que no universo os corpos com maior massa exercem a sua força cativando os mais pequenos. Esta teoria diz que a gravidade é fruto de uma deturpação, não uma atração do grande para o pequeno ou do pequeno para o grande, mas uma deturpação que um objeto causa no espaço, obrigando a própria luz que passa por esse corpo a seguir uma trajetória não retilínea. Um corpo massivo estacionado ou no espaço a viajar deturpa o espaço ao seu redor e a luz, ao passar por esse espaço, sofre um ligeiro desvio. Isto explica-se como? Por exemplo, o exemplo da bola estacionária num trampolim. Pomos uma bola num trampolim bem pesada, que faça uma depressão na tela, atiramos uma segunda e esta vai se aproximando da estacionada no centro da tela, rolando à volta da tela até tocar a que está no centro. E o que acontece aqui com este fenómeno? Acontece o seguinte: para a bola que nós arremessamos e vai rodar, a bola não anda a rodar, para a bola está a viajar em linha reta, só que num espaço curvo. Foi a maneira como o Albert Einstein conseguiu explicar esse fenómeno. O cientista então provou que um corpo no espaço, como o Sol, digamos, que não é uma estrela grande, mas é uma estrela média, desvia a luz ao passar por si. Isto é, se houver uma estrela que nós estejamos a observar e que passe, cuja trajetória da luz passe perto do Sol, ao passar perto do Sol sofre um ligeiro desvio. E é isso que o Albert Einstein quer que fique bem assente, porque ele próprio experimentou isso durante uma eclipse. Nas observações astronómicas, este facto tem muita importância porque podemos não ter a certeza onde o objeto se encontra. Na realidade, porque a sua luz talvez tenha sido desviada por outro objeto que se encontra a algures entre o corpo massivo, o corpo que nós observamos e o corpo observador. E aí é que deve, por isso, manifestar-se esse efeito da luz que se contorna, que se desvia ao passar em frente a esse corpo massivo. Uma explicação. Estas duas teorias estão aqui muito resumidas, mas Albert Einstein, obviamente, provou com fórmulas e equações que tudo o que ele disse era verdade. Temos então concluídas as duas teorias da relatividade do grande pensador e cientista Albert Einstein.